aí, Tiagão? Tem uma pergunta, na verdade, essa é uma participação do Virgílio Anastácio, deu uma boa noite lá de Portugal. Opa! Eu me lembrei de Gratidão, Virgílio. A pergunta que veio do Nino, lá de Portugal, ele mandou na rede social nossa, professor, ele disse que lá tem muito problema com a vespa asiática. A vespa asiática. Se ele estiver assistindo a vespa velutina. Fala um pouco pra gente que esse problema no Brasil, como é que é essa... Vamos lá, pessoal. Inclusive, tem alguns apicultores que direto estão me mandando foto de vespa perguntando se é a vespa asiática. Vespa asiática não chegou no Brasil. Vespa asiática não chegou na América do Sul. Vespa asiática sequer chegou na América Central. A vespa asiática ela chegou no Canadá e nos Estados Unidos. E lá, eles estão fazendo o trabalho de contenção para não ocorrer a multiplicação dele. Estão conseguindo com eficiência. Tanto é que a vespa velutina, a vespa asiática não está dando conta de reproduzir em território americano. Mas também os Estados Unidos eles são muito competentes nessa questão aí de lidar com esses invasores que podem trazer problema para as lavouras. Não é à toa porque os Estados Unidos têm uma dificuldade, têm uma facilidade muito grande e uma dependência muito grande das lavouras. Então tem que ter um controle muito forte a respeito disso. Vespa velutina chega no Brasil? Não sei, pode até acontecer de chegar. Pode até acontecer de chegar. Só que a nossa abelha, nós não podemos esquecer, e aí é exatamente o que tem que ficar para os colegas de Portugal, que nós temos a abelha europeia africanizada. É a abelha mestiça, mistura da Apis mellifera ligustica, que é a abelha europeia pura, com a Apis mellifera scutellata, que é a africana pura. São abelhas da mesma espécie. Elas diferem na subespécie. E nessa mistura das espécies, deu origem à abelha europeia africanizada, a africanizada brasileira, que é rústica, que é agressiva. E quando encontra um predador pela frente, ela e não deixa entrar. Tanto é que nós temos colmeias limpas, diferente, por exemplo, da apicultura europeia, que tem muito problema, por exemplo, com varroa. Não é que não exista varroa nas colmeias brasileiras, tem varroa, mas ela não multiplica a ponto de ter uma infestação. Porque a nossa abelha faxineira, aquela geração de abelhas da africanizada, ela pega o carrapato da varroa e joga para fora. Você encontra 3, 4, 5, 6 abelhas com varroa e acabou. Muito raro você encontrar larva de zangão ou larva de operária com a presença da varroa sugando a hemolinfa da larva. Muito raro, muito raro. Diferente quando você pega abelhas, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, que são países da América do Sul, que sofrem muito com frio, tem um clima idêntico a Portugal, então ali tem esse problema. Quando você pega as primas da Apis mellifera na Ásia, que é a Apis indica e a Apis dorsata, a vespa asiática vem de lá. Quando entra uma vespa asiática no ninho de uma Apis dorsata ou uma Apis indica, a Apis dorsata e a Apis indica junta aquele bolo de abelhas em cima dela e mata a vespa asiática por asfixia. Tem vídeo na internet mostrando isso. Ela mata por asfixia. E dentro do ramo da entomologia, na especialização da entomologia da biologia, a classificação que existe para o grau de rusticidade da abelha, eles colocam como a abelha mais agressiva a africana pura, que é a Apis mellifera scutellata. Depois a nossa africanizada. Depois as abelhas asiáticas. E por último, que são as mais mansas, as europeias. Então o que ocorre? Se chegar a vespa asiática no Brasil, o que vai acontecer? Se as abelhas asiáticas conseguem dar um pau na vespa asiática, eu tenho quase certeza de que a nossa africanizada também vai dar. Porque a nossa abelha ela é rústica. Quem cria abelha sabe disso. Quem cria abelha africanizada brasileira sabe do grau de rusticidade dela. Mas, professor, por que espalhou tanto? Por que espalhou tanto na Europa, né, Pedro? Lá na Espanha, lá em Portugal, lá na Itália, né? Por que espalhou tanto? Existe um pesquisador da Universidade de Londres, eu esqueci o nome dele, eu tenho que pesquisar para pegar. Que ele tem a teoria do seguinte: o excesso de melhoramento genético para mansidão promovido pela apicultura europeia para ter uma abelha mansa, ele constituiu sim uma Apis mellifera mansa, mas constituiu um bicho bobo. O comportamento de defensividade hoje da abelha europeia pura, aquelas que são selecionadas, rainhas selecionadas,
São rainhas que criam abelhas dóceis demais. Então criou a abelha que é bichinho de pelúcia, Janaína. Bichinho de pelúcia. E aí chega a vespa velutina, encontra aquele bicho bobo, vai fazer o quê? Vai engolir aquele bicho. Então o excesso de melhoramento genético, ele traz isso. Eu acredito, não é algo que é no curto prazo, é no médio prazo, está na hora da apicultura europeia, e olha bem, eu dando opinião na apicultura da Europa, é brincadeira, né? Está na hora da apicultura europeia dar o braço a torcer e entender que o melhoramento genético dela, os pontos de seleção de característica das espécimes de abelha, das populações de abelha, está na hora de começar a selecionar aquelas populações mais rústicas. Tem uma Apis mellifera ligustica extremamente mansa, tem uma outra que é um pouquinho menos mansa, seleciona menos mansa. Está na hora da apicultura europeia voltar à raiz do que fez a abelha chegar ao final de 100 milhões de anos de evolução presente no ambiente, que é a rusticidade. Esse animal há 100 milhões de anos surgiu na natureza e só está vivo até hoje evoluindo porque a natureza adotou esse animal do que, Thiago? Do ferrão. Aí vai lá o apicultor, vão selecionar para transformar no bicho de pelúcia. Aí a vespa velutina vai chegar. No Brasil, estamos aí com a Aetina tunida, que é o besouro da abelha, que estão batizando de besouro da abelha, né? No meu entendimento é até um erro isso, porque na realidade ele é o besouro de fruta. Laranja, as maçãs, as goiabas, as frutas, melão, né, Pedro? As frutas brasileiras que são exportadas para a Europa. Apareceu esse besouro da Aetina tunida lá em São Paulo, lá na região de Rio Claro. E aí começou a espalhar para o interior de São Paulo. O estado de São Paulo, inclusive, criou barreiras sanitárias para impedir o trânsito de abelha no Brasil por conta do Aetina tunida. A inspeção agropecuária está preocupada com a abelha? Nem um pouco. Nem um pouco. A inspeção agropecuária de São Paulo não está nem aí para a abelha. Estão preocupados com a indústria da fruticultura. Que se acontecer de ocorrer uma exportação de fruta para a Europa e tiver besouro junto, ou tiver resíduo de besouro junto, eles vão declarar um embargo sanitário ao Brasil, proibindo a exportação de fruta lá para fora. O Aetina tunida no Brasil, se a colmeia africanizada se mantém forte, se mantém populosa, se mantém desenvolvida, a possibilidade do Aetina tunida crescer dentro da colmeia, identificar dentro da colmeia, é zero. Isso aí já foi levantado já pela Emater de São Paulo, já foi levantado pelo pessoal da Epagre de Santa Catarina. O Aetina tunida não tem vez com a abelha africanizada. É claro, como é forte. Chega período de entre safra, o apicultor não cuida, não alimenta, não nutre o enxame, o Aetina tunida vai desenvolver. Por quê? Porque o animal está sem força, está sem comida. Foi um tema meio longo, foi uma resposta meio longa. A gente falou aí de Aetina tunida, falamos de vespa velutina. Eu falo que isso merece até uma live exclusiva, viu, Pedro? A gente vai até pegar um tema disso depois em um vídeo do canal e a gente falar exclusivo sobre isso, porque é um assunto do momento aí na apicultura do Brasil e do mundo, viu? Tamo junto aí.